Oi pessoal, hoje eu tô aqui, como prometido, para fazer a sobremesa de Páscoa. Como a gente fez a enquete entre o gorro de cossaco e a pavlova venceu, então eu vou fazer essa sobremesa aqui agora com vocês, tá? E quem quiser a receita do gorro de cossaco, eu vou colocar lá no grupo VIP. Então, quem quiser, entra no Instagram, entra no link lá da bio, que consegue acessar o meu grupo VIP para conseguir essa receita. Maravilha? Vamos começar então pela sobremesa. A gente vai iniciar fazendo um merengue. Eu deixei os ovos fora da geladeira para bater as claras melhor. Vou separar a gema da clara e a gente vai começar a bater as claras em neve. Só depois vai entrar o açúcar, certo? Então vou começar a separar aqui o processo e a gente vai conversando. Tomar bastante cuidado com o tamanho do ovo, tá, pessoal? Se o ovo for muito pequeno, é interessante colocar um a mais, ou se ele for muito grande, não deixar com tanta clara por conta da quantidade de açúcar. Tô quebrando aqui em vasilha separada para garantir que o ovo não esteja estragado. E quem quiser mais informação também sobre o que eu falei agora das claras, eu postei recentemente sobre a temperatura dos ovos. É bem bacana dar uma olhadinha lá no Instagram. Quem não tiver essa batedeira planetária, pode usar aquela mais antiga de 2 garfos também, ela super funciona, ou até bater na mão, né, com aquele fouet, o batedor manual. A única coisa é que demora bastante para bater. Pegando o último agora. As quantidades da receita, pessoal, vai estar descrita no vídeo, tá? Fica mais fácil para vocês anotarem depois e não ter confusão com a quantidade. Vamos lá, eu vou começar a bater as claras em neve agora, ela tem que estar em ponto firme, ok? Vou mostrar também pra vocês, ela demora um pouquinho, mas a gente vai acompanhar o processo. Vamos. Aqui as claras já bateram o suficiente. Tá? Então ela não se movimenta aqui, então eu posso começar a colocar o açúcar. Eu vou colocar 1/3 do açúcar, vou continuar batendo, depois vou trazer mais 1/3 e assim sucessivamente até terminar todo o açúcar e derreter o açúcar. Tô usando aqui açúcar cristal, pode ser usado açúcar refinado normal. Eu acho que a consistência do açúcar cristal sustenta melhor, dá uma elasticidade para a clara em neve, né, transformada em merengue, que dá um resultado melhor, mas pode ser feito com açúcar refinado também, certo? Eu vou ligar a batedeira e vou colocar 1/3 do açúcar.
deixar bater mais uns 5 minutos, mais ou menos, para ele ficar bem lisinho. E aí eu volto a falar com vocês, tá joia? Pessoal, aqui já bateu o suficiente. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Que ele tá bem, ó o pico dele aqui, estão vendo? Que tá bem firminho, ele não cai da colher, certo? Eu vou manter na batedeira ainda, porque aqui agora a gente vai colocar uma pitada de sal e suco de limão. O limão são algumas gotas só, tá? Ele ajuda com a acidez a firmar mais o nosso merengue. E o sal, contraste de sabor, tá? E aí tem um segredinho, o pulo do gato, que a gente vai adicionar amido de milho. Qual a função do amido de milho? Ele vai ajudar a secar, porque a pavlova, ela pode ser feita grande ou pequena, a gente vai fazer a grande, e ela vai começar a secar toda em volta, como se fosse um suspiro gigante. O amido ajuda a fazer essa crostinha, e na pavlova, o centro dela não vai ser totalmente cozido. Então, ele vai estar cremoso dentro. O amido vai ajudar a secar mais em volta e manter essa umidade dentro, tá? Então, com a batedeira ligada, eu vou colocar a pitadinha de sal, o suco do limão e vou começar a acrescentar o amido de milho. Bem reduzida, pessoal, o mínimo que vocês puderem, vamos colocar o amido, porque como ele é muito fininho, ele pode querer voar para tudo quanto é lugar, tá? Então, velocidade baixa. Eu vou fazer fora do tradicional, né? O tradicional, o pessoal já coloca esse suspiro, né? Esse merengue pra assar e ele fica branquinho ainda, né? Eu acabei de ligar o forno, tô pré-aquecendo ele, tá? Temperatura o mais baixo que vocês conseguirem, tá? 130 graus seria o ideal. Quem tem o forno convencional, deixa uma colher segurando a porta do forno para ele ficar entreaberto, tá? Forno elétrico que dá para controlar a temperatura, 130 graus é o ideal porque não é legal pegar coloração, é legal que fique bem branquinho. A gente vai fazer um mesclado, então eu tenho cacau em pó e eu vou pegar parte do nosso merengue, vou misturar com o cacau e depois vou levar esse merengue com o cacau lá para a mistura toda e vou misturar poucas vezes, para não deixar tudo numa cor só, para ficar mesclado. Então vamos lá, vou pegar umas 3 colheres aqui, ó, do nosso merengue. Ó, o merengue ficou bem firminho, bem bacana. Peguei 3 colheres e vou adicionar agora o cacau. O cacau está peneirado, tá? É importante para não ter gruminhos. E aí vai começar a misturar. Não é tão simples de misturar, não é tão fácil. O pó também é extremamente fino, então ele dificulta um pouquinho. E se tiver necessidade de pegar um pouco mais de merengue para absorver todo o pó do cacau, pode pegar mais um pouco. Ó, tá dando pra ver vocês aí, ó? Eu tô misturando, apertando contra, né, ó, a tigela pra ir absorvendo. Eu não coloquei todo o cacau ainda, tá? Coloquei um pouco e tô misturando. Vou colocar mais cacau aqui.
Importante de ser cacau é que não tem açúcar, tá? E o açúcar ele vai amolecer e pode perder um pouco da textura para nossa receita de hoje, tá? Então, ó, tô vendo que ele tá secando bem aqui, ó, tá virando uma massa mais dura. Então, eu vou trazer mais um pouco do nosso merengue. Ó, como ela tá bem densa, eu vou trazer mais um pouquinho ainda do merengue, porque senão eu vou ter dificuldade de misturar com o restante. Ó, agora sim. Estão vendo, ó? Ele tá escorrendo da colher, certo? Ele tá macio. Eu vou conseguir misturar com o restante do nosso merengue. Então, eu vou tirar da batedeira agora. E esse processo eu vou fazer na mão. Vamos lá. Ó, nosso merengue tá lindo aqui, ó. Bem montado, né? Bem encorpado, ok? E a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai pegar de colheradas e colocar de modo estratégico dentro lá do nosso merengue. E vamos mexer poucas vezes, porque se eu mexer demais, vai ficar tudo numa cor só. E a ideia não é essa. Tá? Eu vou colocar aqui e eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tá as pelotinhas, né? E eu vou misturar, e eu não vou misturar muito. Então, ó, eu vou dar uma mexida, puxando do fundo, só pra deixar ele meio mesclado. Lembrando que eu vou mexer ainda na hora que for ali pra forma. Certo? Do jeito que tá aqui agora, eu vou colocar na forma. Eu separei uma forma simplesmente com um papel manteiga. Não funciona outro papel, tá? Papel alumínio gruda, então precisa ser o papel manteiga. O tamanho da forma, o tamanho que vocês vão fazer a pavlova é uma escolha de vocês, tá? Pode ser grande ou pequena. Vou fazer ela grandona aqui, ó. Então, vou trazer pra cá. E eu vou procurar deixar ela mais arredondada. Certinho? Desse jeito, forno bem baixinho e vai ficar algumas horas lá, tá? Ele tem que secar, tem que desgrudar do papel. A hora que você perceber que ele já tá todo sequinho, coloca o dedo e vai perceber que não vai grudar. E aí, então, a gente pode desligar o forno e deixar ele descansar no forno mais uma horinha, pelo menos, até esfriar e secar bem, tá? A gente vai poder decorar ele quando ele estiver completamente frio. Ok? Enquanto ele assa, a gente vai preparar o nosso recheio. Agora a gente vai para o recheio da pavlova. Como a pavlova vai bastante açúcar para montar o merengue, ela acaba sendo doce. Então a gente vai preparar
uma mousse de chocolate 70%, sem adição de açúcar, tá? Quem preferir, gostar, pode adoçar o chantilly batido, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ganache. Eu tenho aqui os callets, tá? De 70% da Calebo, aí da escolha de vocês. De preferência o chocolate amargo, eu tô escolhendo mais do que meio amargo, tá? Eu vou aquecer creme de leite fresco, vou colocar aqui nos callets e vou deixar derreter. Vou descansar uns minutinhos, deixar derreter e misturar. Enquanto isso acontece, a gente vai bater chantilly e vai introduzir esse ganache, que tem que estar frio, no nosso chantilly para formar uma mousse, tá? Então vamos lá, eu vou aquecer agora o creme de leite fresco no micro-ondas, não pode ferver, é só aquecer para derreter o chocolate. Pode ser aquecido no micro-ondas, pode ser aquecido no fogão, como vocês preferirem. O creme de leite eu tô usando fresco porque eu já vou usar para bater chantilly também. Mas pode ser usado outro creme de leite, o de caixinha ou de lata, para preparar o ganache, tá? Aí é indiferente. A única coisa que eu falei a respeito do chocolate se você quiser escolher um chocolate mais doce, a preparação no final vai ficar mais doce, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho. Eu coloquei só 30 segundos, eu vou colocar mais 15. Se comprar o chocolate em barra, vocês podem picar ele pequenininho e aí colocar o creme de leite para facilitar o derretimento. Então, vou colocar aqui. Vou deixar ele um pouquinho aqui. Eu tenho a outra parte do creme de leite fresco na geladeira, porque vai se tornar o chantilly. Esse creme de leite fresco é aquele que se bater demais vira manteiga. Então tomem cuidado com o ponto, porque a gente vai bater, depois introduzir o ganache e vai continuar batendo para ele não virar manteiga durante o processo com o chocolate, tá? Então, ó, vou começar a mexer aqui e eu percebo que ele já tá amolecendo. Tem que ter uma certa paciência para trabalhar com chocolate, não adianta ter pressa, tá? Deixa que o calor do creme de leite vai ajudar o derretimento aqui do chocolate. Vocês vão mexer esse ganache, né? Até perceber que não tem mais nenhum gruminho de chocolate. Ele já derreteu completamente aqui. Vou parar de mexer, vou deixar ele reservado e vou bater o chantilly. Sempre mantido refrigerado, vou colocar aqui na batedeira. Vou iniciar na velocidade baixa
E conforme for tomando corpo, ele for engrossando, eu vou aumentar um pouco e eu vou bater ele num ponto um pouco mais mole, não tão firme, porque depois a gente vai adicionar o ganache e continuar movimentando ele, tá bom? Vamos lá. Aqui já deu o ponto do chantilly, eu vou tirar da batedeira e vou trabalhar fora da batedeira agora. Então, ó, o ponto tá aqui, ó, tá vendo? Ó, ele escorrega, ele não tá tão firme, certo? Eu vou colocar agora o nosso ganache e vou misturar. Se preferir colocar metade, depois a outra metade, aí à vontade. Delicadamente, ó, envolvendo. Lembrando que o ganache não pode estar quente. Percebeu que já tá homogêneo? Aí pode parar, tá? Ó, deste jeito eu vou levar pra geladeira e vai ficar na geladeira até a hora de colocar em cima da pavlova, certo? Se preferir, pode cobrir com um plástico em cima para não ter ressecamento. E aí eu vou deixar reservadinho lá. Se ficar fora da geladeira, ele pode derreter, amolecer. E na geladeira ele vai dar uma firmada, tá bom? Pessoal, vamos finalizar agora a pavlova. Eu peguei o recheio que estava na geladeira, acabei de tirar ele, mostrar aqui pra vocês, ó, que a textura fica bem firme, ok? Então, dá uma mexida dentro da vasilha pra amolecer ele um pouquinho e a gente vai distribuir sobre a pavlova. Mostrando a pavlova pra vocês, se vocês repararem, ela tá toda meio quebrada, é natural. Ela vai inflar, secar e na hora que ela vai secando, ela vai meio que quebrando pra dentro. Não precisa se preocupar, ela é rústica mesmo, tá? Então eu vou distribuir aqui o recheio e com a ajuda de uma colher eu vou espalhar. Dá pra ouvir os cracks do peso do recheio. Então, ó, eu vou espalhando pra decorar mesmo, pra fazer a apresentação, tá? Inclusive, eu vou colocar framboesa de decoração. Vocês podem escolher outras frutas, não colocar fruta, colocar raspas de chocolate, cacau polvilhado, como acharem melhor, tá? Só distribui aqui. Oi pessoal, tivemos uns probleminhas técnicos, gravei o vídeo da montagem, só que eu tava sem espaço no celular e eu perdi ele. Então eu tenho a pavlova montada aqui pra vocês, não tem segredo nenhum na forma de montar, só não se assustem da pavlova estar meio quebradiça, como ela tá aqui, tá vendo, ó? Tem algumas partes que elas estão quebradas, dessa forma mesmo. O recheio eu coloquei por cima, espalhei com uma colher e decorei com as frutas e as folhas de hortelã, tá? Dicas: as folhas de hortelã em água gelada na geladeira para conservar, para elas não murcharem. As frutas bem secas, para não escorrer caldo de fruta sobre a mousse de chocolate que tá em cima.
E essa sobremesa, ela deve ser servida imediatamente, tá? Porque o merengue, ele muito tempo exposto, ele pode começar a derreter, desestruturar. E a mousse já tá bem geladinha, como ela estava na geladeira. A mousse parada na geladeira vai ter uma consistência mais rígida. Então, amoleçam mexendo, simplesmente mexendo, tá? E aí coloca sobre a pavlova. Vocês podem decorar com frutas frescas, com confeitos, granulados, chocolate em pó, açúcar, o que vocês acharem melhor, tá bom? Espero que tenham gostado, uma boa Páscoa a todos e conto com vocês sempre. Um beijo, obrigada!